depois que eu fui embora, eu achei que a dor ia diminuir. Achei que sair daquele casamento ia resolver tudo. Mas não resolveu. Pouco tempo depois, eu soube que ele tinha seguido com a amante, que eles continuaram juntos, que a gravidez seguiu normalmente. Enquanto isso, eu estava tentando sobreviver aos meus próprios dias, tentando entender quem eu era sem aquela vida, sem aquele casamento, sem aquela história que eu achei que fosse durar para sempre. Eu me perguntava como alguém consegue seguir em frente tão rápido depois de causar tanta dor. E, por um tempo, isso me machucou mais do que eu esperava. Teve dias em que eu me senti para trás, como se todo mundo estivesse andando e eu tivesse ficado parada no meio do caminho. Mas foi justamente nesse lugar, no silêncio, na solidão e na dor, que algo começou a mudar dentro de mim. Fica comigo até o final, porque esse vídeo não é sobre ele ter seguido. É sobre como, mesmo machucada, eu consegui recomeçar. E talvez essa parte da história seja a mais importante de todas. Eu não soube no mesmo dia. A notícia chegou aos poucos, por comentários, por mensagens, por pessoas que achavam que eu precisava saber. Disseram que ele estava bem, que estava seguindo a vida, que estava com a amante. Quando eu ouvi isso, meu corpo reagiu antes de mim. Meu peito apertou. Minha respiração ficou curta. Não era ciúme, era dor. Eu pensei em tudo o que eu vivi, em tudo o que eu perdi. E parecia injusto que, depois de tudo, ele estivesse bem e eu ainda tentando me manter de pé. Teve um momento em que eu me perguntei se a minha dor não tinha importância nenhuma. Se tudo o que eu vivi podia ser simplesmente substituído. Eu fiquei em silêncio por um tempo. Deixei aquela informação me atravessar. Chorei sozinha. Mas ali, no meio daquela dor, algo começou a ficar claro. O caminho dele estava seguindo e o meu precisava começar. Depois que eu soube que ele tinha seguido, a comparação começou sem eu perceber. Eu me comparava o tempo todo. Comparava minha vida com a dele. Minha solidão com a vida que ele parecia estar construindo. Minha dor com a aparente tranquilidade dele. Eu pensava no que eu não fui, no que eu não consegui ser, no que talvez tivesse faltado em mim. Esses pensamentos vinham principalmente à noite, no silêncio. Quando não tinha nada para me distrair, eu me sentia para trás, como se eu tivesse ficado presa no passado, enquanto ele já estava vivendo outra história. E isso doía, porque parecia confirmar tudo o que eu mais temia, a sensação de ser facilmente substituída. Mas, aos poucos, eu comecei a perceber que aquela comparação só me machucava. Ela não me ajudava a seguir. Ela só me mantinha presa a ele. E mesmo ainda doendo, eu comecei a entender que comparar caminhos diferentes só atrasava o meu próprio recomeço. Mais do que perder um relacionamento, eu perdi um futuro inteiro. Planos que eu tinha feito na minha cabeça. Coisas simples que eu acreditava que iam acontecer. Eu precisei aceitar que aquele futuro não existia mais. E isso doeu de um jeito diferente. Um tipo de dor silenciosa. Eu chorava pelo que foi, mas chorava ainda mais pelo que nunca seria. Pelos sonhos que eu alimentei sozinha. Pela vida que eu imaginei ao lado dele. Pela mulher que eu achei que seria naquele casamento. Teve dias em que eu acordei triste sem saber explicar o motivo. Era esse luto, uma despedida que ninguém via. Eu entendi que não dava para pular essa fase, que eu precisava sentir, que precisava deixar esse futuro ir embora, porque enquanto eu segurasse o que não existia mais, eu não conseguiria construir nada novo. E aceitar isso foi doloroso, mas necessário para seguir em frente. Depois que o futuro que eu imaginei ficou para trás, veio a solidão. Uma solidão diferente
de tudo que eu já tinha sentido. A casa ficou silenciosa. Os dias ficaram longos. As noites pareciam não ter fim. No começo, esse silêncio me assustava. Eu sentia falta até do que me fazia mal, porque pelo menos aquilo era conhecido. Teve momentos em que eu pensei em voltar atrás. Não porque eu quisesse estar com ele, mas porque eu tinha medo de ficar sozinha. Mas foi nesse silêncio que eu comecei a me ouvir, sem interrupções, sem julgamentos. Eu percebi que, pela primeira vez em muito tempo, eu podia sentir sem ser diminuída. Eu podia chorar sem ser ignorada. A solidão do recomeço doeu, mas ela também me mostrou algo importante. Eu ainda estava ali. E, mesmo machucada, eu não estava vazia. Depois de um tempo vivendo naquele silêncio, pequenas coisas começaram a acontecer. Nada grande, nada que resolvesse tudo, mas eram sinais. Eu comecei a acordar um pouco menos pesada, ainda triste, mas respirando melhor, como se o peito não estivesse tão apertado o tempo todo. Voltei a fazer coisas simples, cuidar de mim, arrumar a casa do meu jeito, organizar meus dias sem medo. Eu percebi que já não precisava me explicar, nem medir palavras, nem andar com cuidado o tempo todo. Essas pequenas mudanças não apagaram a dor, mas me mostraram que eu ainda era capaz de seguir. E, aos poucos, eu fui entendendo que recomeçar não acontece de uma vez. Ele começa em detalhes, em gestos pequenos. E cada pequena escolha por mim era um passo silencioso para fora da dor. Depois que aquelas pequenas mudanças começaram, eu percebi que tinha algo muito quebrado dentro de mim. Minha autoestima. Eu tinha passado tanto tempo sendo diminuída que eu já não me via com carinho. Eu só me cobrava. Eu comecei a entender que precisava mudar isso. Não de uma vez, mas aos poucos. Comecei a falar comigo de um jeito diferente, com mais cuidado, com menos culpa. Eu precisei me lembrar de quem eu era antes de tudo isso, das minhas qualidades, da mulher que eu fui apagando para tentar manter um casamento. Reconstruir a autoestima não foi se sentir bonita todos os dias. Foi parar de me culpar pela traição. Foi parar de me perguntar onde eu falhei. Eu entendi que eu não fui insuficiente. Eu fui desrespeitada. E aceitar isso mudou tudo. Porque, quando a culpa saiu, a força começou a voltar. Com o tempo, eu comecei a enxergar algo que antes eu não conseguia. O caminho que ele escolheu não tinha nada a ver comigo. Eu parei de tentar entender as decisões dele. Parei de imaginar como estava a vida dele. Parei de me comparar. Eu percebi que continuar olhando para trás só me mantinha presa a uma história que já tinha acabado. E eu não queria mais viver no passado. Entender isso não foi imediato. Foi um exercício diário. Um esforço consciente de voltar a olhar para mim. Eu comecei a aceitar que cada um segue do jeito que consegue. E que o fato de ele ter seguido não diminuía a minha dor, mas também não definia o meu valor. Quando eu entendi que o caminho dele não era o meu, eu senti algo muito próximo de liberdade. Porque, pela primeira vez, eu estava caminhando sem olhar para onde ele foi. Um dia em que eu percebi algo simples, mas muito importante. Eu não estava mais vivendo só para sobreviver. Ainda doía, mas já não doía o tempo todo. Eu comecei a ter momentos de paz. Momentos em que eu conseguia respirar sem lembrar de tudo. Momentos em que eu me sentia presente. Eu ri sem culpa. Dormia um pouco melhor. Conseguia pensar no futuro sem medo imediato. O recomeço não virou felicidade de repente. Ele virou possibilidade. Eu percebi que a dor já não comandava cada decisão. Ela ainda existia, mas não mandava mais em mim.
Foi ali que eu entendi que recomeçar não é esquecer o que aconteceu. É aprender a viver apesar do que aconteceu. E essa percepção me deu esperança. Uma esperança silenciosa, mas firme. Teve um dia comum, sem nada especial, em que eu percebi algo diferente em mim. Eu lembrei de tudo o que tinha vivido e não desmoronei. Eu consegui falar sobre a história sem chorar. Consegui lembrar sem sentir aquele aperto que paralisava. Consegui seguir o dia normalmente. Aquilo me surpreendeu, porque eu nunca achei que fosse chegar nesse ponto. Eu entendi que a força não chegou de uma vez. Ela foi se formando aos poucos, em cada dia que eu levantei mesmo sem vontade. Em cada noite difícil que passou. Em cada escolha silenciosa por mim. Eu ainda tinha marcas. Ainda tinha lembranças. Mas já não tinha medo delas. Foi ali que eu percebi que eu não estava só sobrevivendo. Eu estava ficando mais forte. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo tudo com mais clareza. A traição, a dor, a gravidez da amante, a humilhação. Nada disso foi pequeno. Nada disso foi fácil. Mas eu também vejo algo que, por muito tempo, eu não conseguia enxergar. Eu sobrevivi. Ele seguiu com a amante grávida. E eu segui comigo. Eu não segui perfeita. Não segui forte o tempo todo. Eu segui do jeito que consegui. Eu me reconstruí em silêncio. Aprendi a me respeitar de novo. Aprendi a me escolher. Hoje, eu sei que perder aquele casamento não foi o fim da minha história. Foi o começo de uma nova fase. Uma fase mais consciente. Mais honesta comigo mesma. Se você está vivendo algo parecido, saiba que recomeçar é possível. Mesmo depois da maior dor. Às vezes, a maior vitória não é quem ficou com quem. É quem conseguiu seguir em frente sem se perder. Eu recomecei. E continuo em pé. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo tudo com mais clareza. A traição. A dor. A gravidez da amante. A humilhação. Nada disso foi pequeno. Nada disso foi fácil. Mas eu também vejo algo que, por muito tempo, eu não conseguia enxergar. Eu sobrevivi. Ele seguiu com a amante grávida. E eu segui comigo. Eu não segui perfeita. Não segui forte o tempo todo. Eu segui do jeito que consegui. Eu me reconstruí em silêncio. Aprendi a me respeitar de novo. Aprendi a me escolher. Hoje, eu sei que perder aquele casamento não foi o fim da minha história. Foi o começo de uma nova fase. Uma fase mais consciente. Mais honesta comigo mesma. Se você está vivendo algo parecido, saiba que recomeçar é possível. Mesmo depois da maior dor. Às vezes, a maior vitória não é quem ficou com quem. É quem conseguiu seguir em frente sem se perder. Eu recomecei. E continuo em pé. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa o like aqui. Isso ajuda a mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam vivendo algo parecido. E se inscreve no canal para continuar acompanhando essa jornada de recomeço, força e verdade. A sua presença aqui faz toda a diferença.